Nos avisa, nos minha camisa. Boa noite, estamos aqui mais uma vez. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Isso aí. Com Conversa Entre Irmãs. Um lugar onde você pode falar sobre tudo. Inclusive sobre nada. Isso aí, gente. E hoje nós vamos falar numa vibe bem diferente de tudo que a gente vem falado nos últimos dias sobre o não querer mudar. Sobre o poder da mudança e sobre como a gente tem rigidez cognitiva para isso. Porque a gente às vezes acha que a rigidez cognitiva é algo só sobre transtornos. E na verdade, o ser humano ele tem um pouquinho disso. Ele gosta, né, Vanessa, de se manter no conforto, no comodismo. Mas antes, já se inscreve no canal, coloca sua curtida aqui embaixo, comenta e ajuda a gente, dá essa forcinha. Isso aí. Coloca também, gente, aí embaixo nos comentários qual a ideia que você tem para o próximo vídeo, quais os assuntos que você gostaria que a gente falasse e que a gente, né, viveu alguma experiência nossa. E se você quiser participar, estiver aqui no Rio, quiser fazer parte com a gente do Conversa Entre Irmãs, é só falar também. E a gente queria falar desse tema, mas também depois de uma semana estressante que a gente teve. Verdade. E, bom, me levantando de uma crise da semana passada, muitas coisas aconteceram. E nós tivemos uma semana de mudanças também. Muitas mudanças. Mudanças em tudo. Inclusive nada, na verdade. Mudaram muitas coisas, inclusive nada. Inclusive nada. A gente precisou fazer uma mudança, né, do lugar que a gente morava para outro, por vários motivos, e nós não queríamos, porque quando você entende que você precisa mudar, você está num lugar que está te incomodando, e aí você, não, eu preciso mudar, e aí você percebe isso, vira a chave, muda, é tudo lindo. Mas quando você está incomodado, mas você não quer mudar, porque está confortável estar daquele jeito. Tá legalzinho. Gostoso? Não. Maravilhoso? Não. Mas tá legalzinho. Mas o legalzinho não é suficiente, né? Não tá bom, vamos mexer não. Sabe por que a gente não vai mexer? Porque mexer dá muito trabalho. Mexer dá medo. Dá medo. O novo dá medo, assusta, né? Quando a gente se dispõe a viver as experiências novas, a gente se assusta muito, porque o novo... Também foi tudo aqui? O novo, ele traz uma perspectiva desconhecida. E lidar com o desconhecido é muito complicado. Verdade. E sabe o que eu penso, Vanessa? Que talvez não seja só por conta do novo, não. É porque a gente quer... Para um pouquinho aí, gente. Tá me incomodando muito a água molhada. Tá. Nossa, me molhou. Me deu muita agonia. Muito autistei agora, né? Então o novo traz essa resistência à mudança, né? O novo traz essa coisa que a gente não sabe explicar. A gente quer mudar, mas a gente fica naquele... Eu acho que é um medo. Eu acho que é um medo, sim. Sim, é um medo. Sim. É um medo, mas assim... Eu escutei uma frase de uma pessoa muito querida e ela falou assim pra mim: largar alguém que se ama é mais fácil do que alguém que você está acostumado. Entendi. Vou repetir. Largar, você está precisando mudar de amizade, de um relacionamento, encerrar ciclos, gerar uma mudança na sua vida. Largar alguém que se ama é mais fácil do que de quem você está acostumado. Uma perspectiva nova que você trouxe, porque eu comentei essa semana, inclusive com você, que largar alguém amando é muito difícil. Sim. Mas realmente, largar alguém que você está acostumada é mais difícil do que alguém. É isso. E a gente falou sobre o novo,
Mas a questão não é o novo, porque todo mundo às vezes quer o novo. Você vai lá e compra uma roupa nova, você come uma comida nova, Sim, né? Você se permite viver outras coisas. sim. Mas o novo que não te liga ao passado é que é difícil. É. Não é só questão de um novo, Uhum. é questão de um rompimento. É o paralisar aqui e começar em outro lugar. Sim. Porque uma coisa, Vanessa, é assim, ó. Eu e você temos uma relação de irmãs, de amigas, Sim. de parceiras, né? De Sim. parceiras comerciais. Digamos que a gente decida, vamos mudar o lugar do instituto? Sim. É uma mudança pra gente. Mas a gente largou o instituto? Não. É um lugar novo, mas na mesma perspectiva do passado. Lembra da história do pivotar? Meio Sim. que a gente pega a nossa rota, recalcula ela e sai um novo resultado. E sai um novo resultado. Mas a gente não Não desligou muda. daquilo. E a mudança que a gente está falando hoje não é a mudança que a gente trouxe nos outros vídeos. Não é daquela mudança de que você precisa recalcular a rota, mas ainda o seu objetivo é o mesmo. De que você precisa reajustar os relacionamentos, como a gente falou de relacionamento, mas o relacionamento continua o mesmo. Sim. Você só precisa encontrar novos caminhos. Essa mudança que a gente está falando que algo precisa morrer para outro nascer. Sim. E quando você se depara com um possível luto... Porque nós vivemos pequenos lutos, né, de tudo. Sejam de coisas físicas, né, materiais, ou de situações, de pessoas, de uma energia que circula na nossa vida. E aí nós nos deparamos com esses lutos e nós não sabemos como agir. Porque, vamos pensar, eu tenho esse copo, vou beber essa água toda, e a partir daqui eu posso começar com um novo líquido, que pode ser uma coca, pode ser uma água de coco, pode ser uma água gelada novamente, uma água com gás. Pode ser várias coisas, um chá dentro do copo. Mas para eu colocar uma coisa nova, eu preciso tirar o velho. Você está disposto a provar um novo sabor, esquecendo o velho? Você está disposto a esvaziar o seu odre para outro vinho entrar? Só que, gente, a Bíblia ela é muito clara. Ela fala assim, Deus não coloca vinho novo em odre velho. E é aí que tá o X da questão. Porque quando a gente fala, quando a gente comenta sobre mudança, tendo um luto, uma ruptura naquilo que você está vivendo, e começar com uma rota totalmente nova para novos objetivos, que aí é o X da questão, você está falando o seguinte, eu também terei que ser novo. Sim. Não é só uma mudança no externo, é algo aqui dentro que precisa mudar. Eu ouvi uma frase, não lembro de quem é essa frase, mas dizia assim, para cada coisa nova, algo tem que morrer dentro da gente. Uau! Para cada situação nova, uma parte de você morre. É meio doido, mas ao mesmo tempo é... Se você for pensar assim, é doido, às vezes é até triste, mas para uma planta nascer, a semente tem que morrer. É a lei da vida, né? É a lei da vida. Você pega aquela sementinha, você planta a semente, primeiro ela morre, para que depois ela se torne uma planta. E a morte nem sempre, a morte de algo, nem sempre quer dizer que aquilo acabou de existir, terminou ali, a existência daquela situação. Então, na verdade, como, por exemplo, é uma transformação para uma nova existência, só que não daquela mesma forma. A gente mudou, né, para uma casa nova. E eu entrei a Vanessa entrou em crise um pouco antes de mim. A gente até postou um vídeo aqui. Com a mudança. Teve a ver com a mudança, teve a ver com muitas coisas, muitos fatores, né, que não vai dar pra gente colocar aqui num vídeo. Mas logo em seguida eu entrei na crise. E eu entrei na crise que foi ela que teve que me segurar. E eu não sabia que eu estava numa crise tão grande. Eu chorava muito e isso tem poucos dias. Eu não sabia o porquê. De repente eu percebi que é porque eu não queria. Eu tinha feito uma promessa para Deus que eu não mudaria dali até os outros apartamentos ficarem prontos, porque eu não aguentava mais mudança. Porque quando eu escrevi meu livro, estava lá.
que o meu problema é o ciclo, porque eu tinha o padrão do ciclo, né, de ser cíclica. A cada ano eu queria mudar, a cada ano eu queria fazer Sim. uma revolução na minha vida, revolução no cabelo, eu queria fazer uma revolução. Todo ano eu tinha isso. E aí, como eu identifiquei esse padrão, eu quis quebrar. E de repente, deu 1 ano e meio, lá vai eu mudar de casa. E eu entrei em crise. Entrei na crise, eu não queria mudar. Mas a gente mudou. Porque foi necessário, porque não dependia mais da gente, né? A gente precisava entregar o apartamento, o dono pediu o apartamento e a gente precisou entregar. E os nossos apartamentos ainda não ficaram prontos. E de repente, a gente chegou na casa nova. E a nossa primeira noite na casa nova foi de paz. Apesar da bagunça, das tudo caixas, revirado, mas eu senti paz. Você? Muita paz. Foi E já impressionante. tinha uns 2 a 3 meses que a gente estava na turbulência, não era? Sim. Porque a gente não queria mudar. Gente, já era pra gente ter entregue o apartamento que a gente estava há 3 meses. Mas a gente não queria mudar. E a gente ficava pedindo mais um tempo, mais um prazo pro dono do apartamento. Pro dono, vamos mais um pouquinho. E a gente procurava imóvel, nada. De repente a gente mudou. Eu achei engraçado isso que você falou, porque às vezes a gente se assusta tanto, a gente tem tanto medo do que virá, é verdade. E a gente esquece de confiar que tem um Criador lá em cima que cuida de todas as coisas pra gente. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. De repente, no dia seguinte, que a gente acordou na nossa casa, um olhou pra outro e disse: cara, que gostoso estar aqui. Ai, foi tão ótimo, foi muito bom. E a gente saiu pra jantar, porque tem muito comércio lá do lado. O condomínio é muito gostoso. Uma igrejinha, uma serra, uma mata, uma paz. E aí, passarinhos de manhã. E a gente olhou e disse assim: por que a gente tava com tanta resistência em mudar? E assim, tem os contratempos das mudanças. Sim. Que a gente vai ter que encarar. Sim. Todos nós teremos que encarar quando fazemos alguma mudança na nossa vida. Mas eu acho que a mudança é uma oportunidade de crescimento. Eu acho não, eu tenho certeza. Porque só se cresce mudando. Você não tem como esticar, crescer, ampliar, ser a sua essência máxima na vida sem você mudar. Então a mudança é o prepulsor de uma nova vida, de uma nova história. E Einstein falava o seguinte: a mente que se expande nunca mais retornará ao tamanho original. Então, se a gente pensa dessa forma, imagina, se você gera uma mudança e aquilo morreu, tá aí, gente, o problema de você não viver feliz na mudança. Porque você ainda quer caber no tamanho original, mas você já mudou. As pessoas já mudaram, as coisas à sua volta já mudaram, mas você quer continuar olhando para trás e dizendo: poxa, mas lá tinha isso. Cacofonia, né? Lá tinha não. Tinha isso naquele local. Acontecia isso. Fulano fazia aquilo e hoje não faz mais. Tá, acabou. O novo ciclo chegou. Vamos viver o novo ciclo? Sim. Esse vídeo é para te convidar a aceitar as mudanças. E se desafiar a viver o novo. Eu vivi semana passada uma experiência com Deus muito particular. Eu estava sozinha no meu carro, dirigindo. É um momento que eu escuto meus louvores, que eu converso com Deus. E eu falava para Deus que eu estava muito cansada de mudanças. E eu não estava entendendo o porquê que estão acontecendo tantas coisas ao mesmo tempo. Só que Deus falou para mim: filha, você não está entendendo ainda que eu estou fazendo tudo isso para você aprender a coisa mais importante da vida. Aprender a confiar e aprender que o meu amor por você é tão grande que eu nunca vou te desamparar. Você nunca vai estar sozinha. E foi muito lindo ouvir isso de Deus, porque às vezes a gente tem medo das mudanças por isso, porque a gente tem medo do que vai acontecer, a ansiedade da gente é maior que tudo. É porque a gente acha que a gente vai ficar sozinho. E se fulano me deixar? E se isso aqui não der certo? Porque você não tá enxergando, né? Você não tá vendo. E o novo, como a Vanessa falou, ele assusta. Ele dá medo. Óbvio que dá medo. Mas o que é pior? É você viver isso que você está vivendo
no Inho, sabe o Inho? Ah, é bonitinho, é gostosinho, é legalzinho, eu sou felizinho. Ou você se permitir, talvez, a viver o extraordinário. Sim. Ou você se permitir, talvez até a quebrar a cara. Vai doer muito. E isso eu não tô falando, gente, de imprudência, tá? Eu quero que essa fala minha aqui não seja, não tenha conotação diferente. De você pensar, de nós pensarmos que, não, vamos ser imprudentes, então vamos fazer coisas que a gente nunca fez. Não estou falando de imprudência. Estou falando de Deus está te chamando para uma vida nova, para uma nova experiência. E a gente se permitir. Viri, você já mudou quantas vezes na vida? Mudança de lugar, de casa ou mudança interna? Pode ser as duas. Você já morou fora, você já voltou, já mudou de estado. Gente, eu já mudei, acho que mais tá igual de 50 Renato Russo, vezes. né? Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Sim, eu acho que eu mudei mais de... Se eu for contar assim, bem rápido, mais de 50 vezes na minha vida. Mais de 50. Agora, ou seja, eu tenho 42 anos, se eu mudei mais de 50, já chegou dias de eu mudar. Ou anos, mudar mais de uma vez por ano. Mas assim, quando a gente olha para a estrada sua, né? Sua em particular, porque eu tô perguntando para você, a gente consegue ver uma expansão muito grande de onde a gente veio. Sim. E onde a gente está. Sim. Então a gente consegue enxergar o crescimento. E teve que mudar muito para isso. Sim. É como se você tivesse vivido 10 vidas em uma. É isso. Quando eu explico para as pessoas, às vezes, as minhas experiências, as pessoas falam assim, parece... Juro, gente, eu tô às vezes no trabalho, Vanessa, tem gente que fala assim para mim, nossa, Forrest Gump, né? Contadora de histórias. Porque a gente vai vivendo tanta experiência, e eu sempre tive 2, 3 empregos, 4, já cheguei a ter 5 empregos diferentes, né? Porque a medicina, ela traz isso pra gente, então a gente vai ficando... Eu trabalhava em 5 hospitais diferentes, então você tem muita experiência com pessoas diferentes. E cada vez que eu mudava de trabalho, aí começa, eu já mudei de casa umas 50 vezes ou mais. Sim. Mas eu já mudei de trabalho... Eu já tô na terceira, não, na segunda carteira de trabalho. E olha que médico nem usa mais carteira de trabalho, agora é CNPJ. Então, mas assim, eu já tô na segunda carteira de trabalho. É muita coisa. E eu tenho só 42 anos, então assim, eu sei que pessoas acham que 42 anos é estar velho. Mas eu acho que não, eu tô na flor da idade. E eu acredito que quando eu chegar nos 50 anos, eu vou estar na metade da minha vida. Eu vou ter mais 50 aí pra viver. Eu creio, né, que Deus pode me permitir isso. E aí é isso que eu quero passar pra você. Você pode viver tantas mudanças. Mas se você não se permitir, você não encontra portas para os problemas. Talvez as pessoas perguntem para mim, Veridiana, qual o seu maior dom? É encontrar solução de problemas. Eu sou resolvedora de problemas. Mas para isso, eu tive que me permitir mudar. Sim. Então você sabe mudar muito. Estou contando para vocês que semana passada eu entrei numa crise. Gente, foi uma crise muito engraçada. Eu olhava pra Vanessa, eu chorava, eu abraçava ela, não era? Eu falava, meu Deus, eu não posso chorar. E eu tenho um problema sério de choro, né? Porque assim, se eu chorar, eu fico muito constipada. E eu constipo de não conseguir respirar, e eu vou ficando muito... Eu acho que eu já contei um vídeo aqui pra vocês, tu tá rindo, né? Mas tu sabe. Ela fica congestionada, gente, não é constipada. É congestionada. Fica constipada. A dispraxia. Eu vou trocando as palavras. Daí no que vem eu só corrigi porque eu achei que era uma coisa complicada. Mas aí eu fico com congestão nasal e eu não consigo respirar. E aí eu vou chorando. Então eu não posso chorar. Eu não posso chorar. A Vanessa sabe disso. Então eu fico segurando muito o meu choro. Eu não choro, raramente eu choro. Então eu prendo muito o choro, mas eu não dei conta. E foi muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu entrei numa crise muito grande. E eu sempre mudei. Eu que tenho tantas histórias de mudança... Quase não dei conta dessa nova mudança. Eu sou um pouquinho mais nova que a Veri, mas eu também mudei muito. Já morei em muito lugar, já morei em estado fora. Eu não morei fora do país como ela, mas eu tive experiências, né, de viagens, mas não morar. Mas morei em outros estados, mudei. Recentemente eu passei por uma transformação imensa. Outro dia a gente fala disso. Mas é terrível, né, quando a gente
tá cansado de mudar, você tá cansado poxa, caramba, vou ter que mudar de novo. Sabe o que eu lembrei agora? Tem uma história, eu não vou lembrar direito da forma que é feito, mas tem a águia, né? Acho que não sei se é a arpia. Ela chega numa certa idade. 30 e pouco. Ela chega numa certa idade, ela não aguenta mais, ela não tá mais aguentando. As penas dela estão pesadas, as unhas estão todas curvadas, todas velhas. O bico curva porque ele vai crescendo. Porque é igual o ser humano, as unhas crescem, as orelhas crescem, o nariz cresce, e o bico da águia vai curvando. E ela tem 2 caminhos, né? Eu acredito que a história seja assim. Vou até depois pesquisar de novo. Mas ela tem 2 caminhos. Ela pode aceitar e morrer, porque com o bico curvado ela não come mais, com as unhas grandes e curvadas ela não pega mais a sua presa, a sua caça, ela não come mais, ela vai morrer. E as asas do jeito que estão também não tem mais força para voar. Ou ela pode decidir mudar. E essa mudança é a mais dolorida da vida dela. Por quê? Porque ela vai ter que voar mesmo contra as forças que ela não tem. E ela voa pro mais alto possível do monte. Quando ela chega lá, ela bate as unhas até arrancar todas. Ela bate o bico até arrancar ele todo. As penas também, então, né, saem. E ela se permite ser renovada. É uma fase onde tem que hibernar. Precisa de coragem. Precisa aguentar a fome, o frio. E aguentar a dor que causa nela mesma. Que ela mesma vai sentir. E aí, de repente, as unhas novas crescem, o bico novo cresce, as penas estão renovadas e ela vive a mesma quantidade de anos. Mais forte, mais resistente, com mais experiência. E agora são os melhores anos da vida dela. É isso. Que legal, né, gente? Sim. Hoje eu posso dizer para vocês que eu sou grata, muito grata. Porque o Senhor abriu os nossos olhos para dizer assim, tá vendo, precipitada? Toda precipitação veridiana precede a queda. Então, para de achar que eu não tô no negócio. Ele cuida da gente. Se eu te guiei, acalma teu coração, vai dar certo. Vai dar certo. Então, esse convite para vocês hoje. Aceitem as mudanças que estão por vir. Percebam o que é preciso mudar. Porque é preciso isso. E vamos entender que Deus não coloca vinho novo em odre velho. Às vezes é preciso fazer como a águia. Se tornar um odre novo. Abraçar a mudança. Abraçar a mudança. Esse é o vídeo hoje do Conversa Entre Irmãs. Esse é o nosso recado. Um beijo. Gente, muito bom estar com vocês hoje. Ai, minha irmã, obrigada. Tchau, tchau.